Olá a todos, eu sou o Chafirme Filho, sejam bem-vindos ao Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E hoje meu convidado, um grande amigo de longa data, Tiago Faria, especialista em captação de alunos, criador do Escola Cheia. Faria, seja bem-vindo ao Chá de Gestão. Muito obrigado, Chafi, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar aí algumas experiências, um pouco mais de como essa trajetória aconteceu e tudo que surgir aqui nesse bate-papo. Faz tempo, né? Nós trabalhamos na mesma empresa durante alguns anos, apesar que em cidades diferentes até, faz tempo que a gente não se fala, então também vai ser novidade para mim. Nesse momento, a gente está começando a gravar agora, mas justamente saber como começou isso, da onde veio o Faria, o que o Faria começou trabalhando com o quê, para depois chegar especificamente na Escola Cheia. Como que foi esse início da trajetória? O Tiago Faria é um bibliotecário de formação na graduação, que depois caiu dentro desse universo empresarial, né? Aí fui buscar especializações na área de gestão e tudo mais. Nessa trajetória empresarial, eu comecei como estagiário na empresa que a gente se conheceu, né? E dali a coisa foi evoluindo. Passei por várias áreas, área de pós-venda, área de vendas especificamente. Então, fui construindo esse know-how e em um determinado momento dessa carreira, dessa trajetória, eu me vi ali com um know-how na área comercial e com um grande desafio, que seria estruturar uma frente comercial para escolas de educação básica, algo que não existia ainda nesse mercado, isso era 2013 mais ou menos, então algo muito novo. Aí eu topei esse desafio e aí foi assim que eu fui me aprofundando ou me especializando nessa jornada de como os pais tomam decisão por escolas. Foi mais ou menos uma trajetória ali de 15 anos, nos últimos 8 dedicados ali a esse processo de como os pais escolhem escolas para os seus filhos e como as escolas podem se profissionalizar numa frente que não é o know-how, o core principal das escolas. Você, na verdade, acabou caindo, né, como você falou, bibliotecário de formação, mas acabou caindo através dos anos ali de experiência na parte comercial. Você já sabia que você tinha essa veia comercial em você ou não? Foi inesperado também quando você percebeu que você tinha jeito para coisa? Na verdade, assim, quando eu caí nessa área comercial, especificamente a principal função que eu tinha desenvolvendo naquele primeiro momento não era uma função de venda efetiva ali, não era um vendedor ou um consultor, né? Era muito mais uma gestão já de uma equipe, né, comercial. Então, também fui aprendendo com todo mundo que eu vivenciei nessa área. Claro que eu já sou um geminiano, extrovertido, gosto de falar, mas tem muita técnica e muita coisa processual para você compreender nesse universo, principalmente quando a gente vai falando de venda de serviço, né? No caso, as escolas, elas vendem serviços para os pais, né? Serviços educacionais, e esse tipo de venda é diferente da venda da loja, né? Que você vai lá e trabalha técnicas de fechamento, não pode deixar o cliente sair da loja, senão ele compra um sapato em outro lugar. A venda de serviço ela é um pouco mais complexa, no sentido de que você precisa ir evoluindo pequenas decisões até efetivamente o momento final da compra do serviço ou daquilo que você está prestando de serviço, né? Então, a princípio, foi muito mais uma vivência, mas depois aprendendo ali a parte técnica e processual que garante maior efetividade e assertividade no processo de vendas, que é o que os vendedores precisam ter ali em todos os dias, que é essa consistência de fazer. Eu falo sempre que existem 3 pilares que são fundamentais, né? Que é fazer a coisa certa, na hora certa e no volume que precisa ser feito, né? Se um desses 3 pilares falhar, consequentemente o resultado pode estar comprometido ao longo aí do fechamento, do período de fechamento, ou do mês, ou do semestre, ou do trimestre, etc. Você falou em relação a técnicas de venda, né, ou técnicas de captação, que elas são diferentes, evidentemente, e um exemplo que eu usava, até como a gente trabalhou na mesma área, mas um exemplo que eu usava, principalmente falando com o pessoal de marketing, não é a minha área, né, específica, não é a minha área direta, mas eu sempre dava alguns pitacos ali em várias áreas, inclusive. E de vez em quando aparecia algumas campanhas que eu via que era meio que uma campanha que eu chamava de varejo. E um exemplo que eu usava era sempre da calça jeans. Eu falava, pessoal, a gente não está vendendo uma calça jeans que podemos fazer uma promoção qualquer, que o cara vai lá, compra, fala para um amigo vai lá e compra, no mês que vem a gente muda o preço. A gente está fazendo uma venda que dura 1 ano, né, ou 6 meses, no caso do ensino superior que eu também atuei.
né? Então, é no mínimo 6 meses que o cara vai comprar, que a pessoa vai comprar, ou o pai do aluno, ou diretamente o aluno, que ele vai comprar. Então, não, é um investimento que ele está fazendo, né? Então, a gente está falando de, muitas vezes, valores de mensalidades altas, dependendo do nível da escola, evidentemente, mas a gente está falando de valores que não é que você vai fazer uma campanha como você faria para vender uma roupa, não desmerecendo as campanhas de roupa, não é isso, mas é que há realmente uma diferença muito grande. E isso a gente já vai aprendendo, né, assim como você, muito mais do que eu, ligado diretamente a essa área, a gente vai aprendendo que a ligação entre o comercial, o marketing e captação, ela tem que estar muito entrosada, justamente para não ter esse desnível de campanhas, não é? Nossa, chefe, você deu agora um banho de concentração de informações em 1 minuto de fala sua agora, que foi fenomenal. Primeira coisa, você comparou a situação do varejo. Por mais que escola seja um negócio de varejo, diferente do varejo, ela não vende todo dia, né? Assim, deixa eu explicar isso também. O varejo ele tem um fechamento mensal, todo mês ele tem uma meta a ser atingida, escola tem uma janela de oportunidade para formar a base do próximo ano, que vai tocar nesse sentido que você falou. É uma decisão que talvez perdure por 15 anos, né? O tempo de permanência do aluno, se ele entra na educação infantil, se sai no ensino médio, é muito longo. E outra coisa que você tangenciou aí e tocou muito bem é o seguinte: você tem o tempo que o pai permanece conosco na escola é uma coisa, e o tempo da tomada de decisão também é importante. Você mencionou ali 6 meses, e só para você ter uma ideia, né? A janela ela é tão curta para as escolas formarem as bases para o próximo ano. Então, vamos supor, agora as escolas estão muito preocupadas com o retorno às aulas, a situação da pandemia, mas logo ali em agosto, em várias regiões do Brasil, você já tem um sprint de matrículas para o próximo ano, e você tem de agosto até fevereiro do próximo ano para constituir a base, porque depois começou o ano letivo, todo mundo já está matriculado. E hoje, cara, assim, dá para a gente começar a medir o tempo que o pai toma de decisão, e esse tempo ele não é uniforme. Então, vou te dar só um exemplo que você também tocou nessa situação do tempo de tomada de decisão. O pai que começa em agosto procurar por escolas, ele está pouco impactado pelo término do ano letivo, né, pela inexistência de vagas, então ele demora mais para tomar decisão, em torno de 40, 45 dias. Já o pai que começa a procurar escola lá em dezembro, ele está muito pressionado, então em 15 dias ele toma a decisão. Então, assim, dentro desse universo todo, né, você mencionou essa situação de estar próximo de outras áreas, era uma equipe quando a gente começou. Depois, a primeira área que a gente se entrosou e teve ali essa continuidade de discussões e de prestar atenção nessa jornada do cliente foi a área do marketing, né, para poder entender que tudo começa com um interessado lá na ponta que quer procurar uma escola, né, e tudo isso passando por um universo de dados que a gente desconhecia até a gente conseguir formatar, por exemplo, esse indicador que eu dei agora, que na área de vendas, em qualquer outro mercado que não da área de educação, é conhecido como tempo de tomada de decisão ou ciclo de venda, né, que na educação básica, carinhosamente, a gente denominou de tempo médio de matrícula, ou seja, qual que é o tempo que o pai demora desde quando ele começa o relacionamento com uma escola para efetivamente tomar a decisão. E se demora 45 dias, são fases, né? Quer dizer, não é aquele momento que você falou, pô, é uma campanha, é a Black Friday, é sexta-feira agora, vamos lá. Não é bem assim. Você vem com pequenas decisões até que o processo todo se complete. Então, Exato. Você acabou de, em 1 minuto, rapaz, deu um condensado de informações importantes. Por isso que eu fui esmiuçando essas coisas, mas muita coisa num tempo só. A ideia é essa mesmo, é provocar para que você explique com mais propriedade, inclusive, essas situações. Você falou uma coisa interessante agora com relação ao processo de matrícula, que me veio agora essa lembrança, tá? Que você falou, o pai demora, às vezes, 45 dias, o pai que procura a escola em dezembro, ele vai tomar decisão em 15 dias e tal. Enquanto eu ainda estava diretamente atuando na área da educação, a gente já tinha percebido, né, não só eu, evidentemente, mas principalmente o pessoal ligado diretamente à matrícula e o pessoal da parte acadêmica, que houve de 2, 3 anos para cá, talvez, um pouco mais, uma mudança que não necessariamente hoje os pais é quem estavam tomando a decisão de onde matricular os filhos. Os filhos já tinham uma autonomia, ou talvez uma liberdade, uma certa liberdade de escolha, que a gente não via há 10 anos, por exemplo, tá? Você hoje, você está com a sua empresa, a gente já vai falar essa questão de empreendedorismo também, tá?
mas você hoje está com a sua empresa, então você lida com diversas culturas, diversas cidades, diversos tamanhos de escola. Enquanto estávamos trabalhando em um mesmo grupo, você lidava basicamente com o mesmo padrão. Então, não vou dizer que era mais fácil, porém, você já tinha um ambiente controlado, a gente pode dizer dessa maneira. Hoje, você, com a sua empresa, você tem um leque muito maior. Até onde que você percebe esse tipo de liberdade, entre aspas, que o aluno tem hoje, mesmo os alunos menores, tá? Alunos pequenininhos que vão junto com os pais, era isso que a gente percebia, né? Ia junto com os pais para conhecer o colégio, e os alunos também, não era igual na nossa época, que é onde o pai falava, a mãe falava, a gente tinha que seguir. Hoje ele já tem essa liberdade um pouco maior. Você consegue perceber essa diferença também? Consigo sim. Do Fundamental 2 para cima ali, que seria o sexto ano em diante, isso já é mais comum, né? O aluno ter um papel, uma influência maior sobre a tomada de decisão da escola ali que ele vai estudar, claro, além ali do suporte dos pais. Em alguns momentos, né, ou em algum, a depender da composição da família, até que isso fica até mais aberto para a escolha das crianças. Na educação infantil e no Fundamental 1, isso é menos comum, mas existe ali sempre uma preocupação com a adaptação da criança. Então, ela vai sair de uma escola menor para uma maior, ela já vai sair de um ciclo social que ela está inserida, né? Porque nas séries iniciais ali na educação infantil, a escola é quase que o grande universo da criança. Então, é uma preocupação muito grande dos pais, talvez não se o filho vai escolher a escola, mas como que vai ser o processo de adaptação nessa transição de um universo que já é conhecido por ele, que ele já se adaptou para um novo universo, onde ele vai construir novos laços de amizade, ele vai ter uma nova rotina estabelecida. Então, do Fundamental 2 para frente, muito mais comum, né, os alunos andarem mais em tribos ou terem uma influência maior junto com a família na tomada de decisão pela escola. Na educação infantil, no fundinho menor, mas não que isso não exista, tá? Dependendo da composição da família, o aluno ali tem um peso grande e também tem essa questão da adaptação, e aí é onde você acaba vendo ali 2, 3 alunos de uma mesma turma vindo, porque é o grupo que era mais próximo, isso facilita a adaptação e a socialização na escola atual que a criança vai frequentar. Então, existe sim, mas com maior frequência a partir do sexto ano em diante. Não, legal, muito interessante essas questões. Agora voltando não, né, falando especificamente da parte da escola cheia, do empreendedorismo, né, como começou isso daí, você já pontuou rapidamente para a gente também, mas quais foram os principais motivos e também os principais desafios nesse, a gente pode dizer, curto período de 1 ano e meio, 2 anos da escola cheia, atuante, como que está, mas quais foram esses principais pontos de desafio e oportunidades? Antes do Escola Cheia já teve uma outra empresa, viu, Chafi? Teve a Central do Carro. A Central do Carro foi a primeira lição de empreendedorismo que eu tive, né? Depois do meu casamento. Meu casamento foi a primeira, porque, na verdade, ali foi onde eu aprendi a fazer um fluxo de caixa, né? Tinha um desejo muito grande de fazer a festa do casamento, e aí isso fez com que a gente extrapolasse o orçamento e tudo. Então, a gente andou muito regradinho, o fluxo de caixa era algo muito importante dentro do orçamento familiar. Você viu que o planejamento era o fundamental, né? Era fundamental. Aí veio a Central do Carro veio para ensinar que, na verdade, você não pode ter um negócio e pensar nele de forma secundária, né? Primeiro que o número de sócios era exorbitante, porque ninguém tinha capital. Então, a gente era em 15 sócios, mais ou menos, para um site de venda de automóveis na cidade de Ribeirão Preto. Chamava Central do Carro, o Web Motors estava começando ainda, a gente conseguiu vislumbrar ali que tinha uma oportunidade, mas todo mundo como sendo algo secundário, né? Ou seja, eu tenho a minha ocupação principal e a Central do Carro, aí não deu certo, claro, em algum momento a gente não chegou a quebrar, digamos assim, mas a gente viu que a operação já se pagava, mas a gente viu que estava difícil de dar continuidade, porque a próxima decisão era quem vai efetivamente mergulhar de cabeça nisso, né? Bom, com Escola Cheia já foi um projeto que há 1 ano, mais ou menos, eu estou estritamente voltado para o mercado de educação de forma mais pulverizada, mas o Escola Cheia já existe há pelo menos uns 3 a quase 4 anos, né? Dentro do próprio Grupo SEB, que era a empresa que eu trabalhava anteriormente, que a gente se conheceu, eu já era um consultor PJ lá com essa responsabilidade, né? E aí o que aconteceu foi que eu vislumbrei, dentro de um mercado onde o pilar de gestão é pouco desenvolvido,
né? Então, a escola, por si, é um negócio que começa com os mantenedores e com os donos, muito mais com um olhar pedagógico, que é a formação dessas pessoas, né? A constituição ainda são empresas muito familiares, né? Ou seja, é uma professora que virou coordenadora, diretora, e aí a família tem uma participação maior no negócio conforme ele vai crescendo, mas o viés da gestão, o pilar de gestão sempre é mais subdesenvolvido nessa frente, sempre mais uma preocupação com o desenvolvimento acadêmico, com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e o olhar um pouquinho mais, mais artesanal, digamos assim, para a frente de gestão. Então, eu vislumbrei uma possibilidade, já que eu tinha conseguido mapear, né, como essa jornada acontecia, que acho que essa é a parte mais importante. Toda frente de vendas tem ali uma grande metodologia, que é o funil de vendas, para projeção de vendas e, no caso da educação básica, de matrículas, né? Mas, basicamente, você precisa entender a jornada de compra, mapear essas etapas e começar a projetar essas coisas, mensurar, para que você possa ter seus indicadores e entender se aquilo que você está fazendo é bom ou ruim, ou se existe uma lacuna e precisa melhorar. Então, assim, os desafios são imensos, né? Como eu te falei, há um ano a gente está no meio de uma pandemia, e aí a gente se volta, a gente estava conversando aqui antes, estava conversando semana passada com uma outra pessoa, uma reunião com o pessoal de São Paulo, e durante a reunião a gente acabou entendendo que, pô, se no ano da pandemia você se lançou para o mercado, e um belo indicador que já é o suficiente para você comemorar é que você está com suas contas em dias, então já é um grande sucesso no ano da pandemia você conseguir sair, pro cara no mercado e essas coisas acontecerem. Então, existem muitas projeções para esse ano, mas eu acho que o principal desafio está, primeiro, nessa tomada de decisão, né? A central do carro me ensinou, e aí isso eu já não cometi esse erro no Escola Cheia, né? Que vai de cabeça, meu amigo. Se é o negócio que você está pensando, então vai. Ele não pode ser uma coisa secundária, né? Não pode ser uma segunda ocupação, que aí o risco de não dar certo é grande. E num cenário macroeconômico que a gente está, de instabilidade, você conseguir, ao longo do tempo, projetar esse seu empreendedorismo, vai ficar melhor. Então, durante muito tempo, eu escutei muita gente falando, né? Hoje a gente tem vários conteúdos com muita qualidade disponível, quase que de graça, né? Então, muita gente da área financeira te ensinando a construir ali uma reserva emergencial, que na verdade é para você usar quando você tiver algum tipo de problema. Ao longo do tempo eu consegui ter uma estrutura financeira que me permitiu também tomar essa decisão com um pouquinho mais de tranquilidade e não ter que falar assim, eu comecei hoje o meu negócio, eu preciso faturar o mês que vem, senão eu não tenho como manter um fluxo de caixa ativo ali para a minha empresa ou para o negócio que eu criei. Então, acho que o primeiro ponto que foi o desafio foi já ter uma experiência anterior, que não dá para ser um negócio secundário, e o segundo desafio que eu acho que muitas empresas passam, principalmente no começo de carreira, é a solidez financeira ali para aguentar os anos em que você está se lançando e se consolidando no mercado. Acho que esses foram os dois principais pilares ali que eu tive mais atenção e que talvez um pouco da bagagem anterior possa ter contribuído com isso. Perfeito, perfeito. Não, com certeza, até a programação do casamento ajudou você já ter essa base, né? Essa visão ali de, opa, tem que fazer um planejamento antes, etc. E você falou um negócio interessante. Parece engraçado, viu, Chafi? Mas, cara, você começa a olhar as contas de casa e fala, pô, mas tô gastando tanto assim no mercado, coisa que é uma coisa corriqueira, quando você vai comparando, você fala, pô, mas olha aqui o tanto que representa, o tanto que eu gasto de combustível dentro do orçamento familiar mensal. Então, quando você não tem os dados organizados, parece que você não sabe por onde que está indo esse dinheiro, o que está acontecendo, né? O momento do desespero do orçamento familiar é a hora que você aprende a colocar o percentual do lado de cada gasto. Aí você fala, cara, não é possível que isso representa 20% do meu salário, que você nem imaginava. Aí você começa a entender realmente onde que está indo a tua grana, onde que você consegue economizar, evidentemente, mas a hora que você coloca em números absolutos, muitas vezes não representa muita coisa. A hora que você coloca uma coluninha do lado ali, com o percentual, você vê que realmente tem muito que possa ser melhorado ainda. Mas você falou um negócio interessante com relação a que eu concordo totalmente e vi isso muitas vezes também, que é com relação, principalmente no caso das escolas, que as gestões, né, ou a gestão da escola, ou mesmo quem está à frente da escola, muitas vezes vem de uma base 100% acadêmica. E aí a parte administrativa e, consequentemente, financeira, etc., acaba ficando em segundo plano.
o que não deixa de ser um erro, evidentemente, que o foco da escola é a parte acadêmica, porém, sem uma gestão administrativa, o negócio não anda. Tá? Isso eu realmente vi também em algumas várias situações, e aí voltando para a agência de gestão, como consultoria de várias áreas, a gente vê que em algumas situações também acontecem semelhantes a isso. A preparação, ela está, ou mesmo o envolvimento dos donos, ele está 100% focado no produto ou no serviço, não que isso não seja importante, e acaba deixando a gestão de lado. A hora que vai ver, já está tudo complicado, né? A hora que a gente entra para... Até a gente brinca que a gente não faz milagre, né? Chega uma situação em que não é de um mês para o outro que a gente vai conseguir resolver a situação da empresa, sem dúvida alguma. Então, a gente vê que essa falta de preparo na gestão atrapalha bastante, né? E uma das coisas que nós não temos ou nós não tivemos até na nossa preparação escolar é justamente essa preparação voltada para a gestão ou para qualquer coisa, mesmo para o orçamento familiar, né? Parece que agora no ensino médio já tem uma grade diferente voltado para isso, para financeiro, enfim, gestão financeira, etc., ou mesmo voltado para projetos de vida futuros, mas ainda é um passo muito pequeno que está sendo dado. Importantíssimo, sem dúvida alguma. Então, esse é um ponto que hoje a gente esbarra e que muitas vezes os donos, eles levam um tempo para entender a importância do nosso trabalho lá dentro, para que eles consigam enxergar que aquele conhecimento que a gente pode levar para dentro da empresa vai fazer uma diferença, que é o que ele deveria ter feito há algum tempo, tá? Não por culpa dele, evidentemente, são várias variáveis, né, que a gente fala, são várias situações que podem acontecer para que chegou naquela situação. E na escola a mesma coisa, eu acredito que você também tenha se deparado e ainda se depare com uma certa resistência, mas para que eu vou contratar o Faria para que ele dê um upgrade aqui nas nossas matrículas, na nossa captação, se aparentemente eu já estou com as minhas salas cheias, etc., mas sempre tem algo a ser melhorado, né? Seja em relação à bonificação, a desconto, a qualidade, enfim. Aí entra o trabalho do Faria para isso. Tem. E assim, ó, você tocou num outro ponto que é muito importante. Assim, às vezes há uma inversão dos papéis ali, né? Quem é o gestor da empresa deveria estar muito mais num pilar estratégico do que operacional, mas talvez pela forma como a empresa se constituiu, ele veio vivenciando as atividades da operação, e isso foi, conforme a empresa foi crescendo, foi jogando ele para um pilar mais estratégico, que às vezes ele não tem ninguém ali para trocar um benchmark, para trocar uma ideia, para ver como uma outra operação funciona, né? Então, ele acaba se aproximando muito daquilo que ele já vivenciou, e aí eu acho que esse é o grande lance da situação de gestão. A gestão, quando você organiza um determinado departamento, independente de qual que é a frente, se é financeira, se é de vendas, né? Você tem ali os indicadores, né? Você tem os faróis ali que te sinalizam se a coisa está andando ok ou não, né? Para que você possa o quê? Justamente sair da operação, ter um olhar mais distante e macro da coisa para conseguir, né? Quando a gente está perdido no meio da floresta, a gente não sabe para que lado está o rio, mas se a gente sobe numa árvore, de repente a gente vê, pô, um pouquinho mais ali eu posso andar margeando o rio e talvez eu não tenha problema com água e tudo mais. Então é justamente isso. Acho que esse é o grande papel da gestão, principalmente nas pequenas e médias empresas. Às vezes o mantenedor está tão sufocado na operação que ele não conseguiu parar para pensar ou para conseguir organizar aquela determinada área. E se isso ocorre com o auxílio de alguém, aquilo fica organizado, e é sempre importante que ele tenha participação para que ele possa entender o que, ó, é isso que eu espero, é isso que está sendo desenhado aqui, para que ele também possa não ficar avulso à situação toda que está acontecendo na empresa, né? Então, se tem uma validação técnica com uma determinada área, mas está longe daquilo que é a visão do mantenedor, do dono do negócio. Então, eu acho que esse trabalho especializado sobre gestão pode fazer com que ele ganhe uma curva, uma bagagem de aprendizagem num curto espaço de tempo, que aquilo deixe minimamente organizado, né? Porque o perfeito não existe, é sempre uma evolução constante. Hoje você está de uma forma que você pode melhorar, mas na hora que você chegar nesse patamar não quer dizer que acabou, né? Senão as empresas não teriam um segredo, né? Não teria evolução nenhuma. Atinge um determinado patamar e todo mundo ia viver feliz para sempre, né? Uhum. Então, o lance da perfeição, eu acho que a busca pela qualidade, pela melhoria contínua é que é o grande lance do jogo, né? Então, acho que é isso. Depois que eu organizar inicialmente uma determinada área, ou a minha empresa, ou a minha escola,
e isso vai me dar um outro olhar. Peraí, eu já estou nesse patamar, agora eu entendo por que aquela escola consegue fazer isso. É porque o mantenedor deixou de olhar essas coisas, ele está vendo ali os faróis acesos, só verdinho, amarelo, vermelho, essas coisas estão funcionando ok, deu um problema, opa, deixa eu descer aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes a operação se desarranja, né? A rotina acaba atrapalhando alguma coisa e precisa de alguns ajustes. Mas eu acho que o grande lance é esse, dar um novo patamar, uma pequena evolução que seja, para que você saia da rotina. Quem é gestor ou quem está numa área muito mais estratégica tem que entender que pode ser que em algum determinado momento você precisa resolver alguma coisa na operação, sim, mas a grande ideia é que você esteja mais distante, né, estiver um pouquinho mais distante da operação para poder enxergar os caminhos que precisam ser seguidos, que quem está lá na operação talvez não está enxergando ainda por estar nesse emaranhado de coisas do dia a dia. Não, perfeito. Essa é uma colocação muito bem pontuada, até uma das, eu não digo dificuldades, tá? Mas um dos nossos desafios é justamente fazer com que o empresário, o empreendedor, o dono da empresa, enfim, ele saia da operação e consiga ficar nesse patamar estratégico, né? Justamente para saber, aquele exemplo da árvore que você disse, para saber para onde ir, né? Porque até nesse momento, a gente sempre brinca também, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho vale. Então, não adianta fazer planejamento se você não sabe para onde você quer ir. Para você saber onde você quer ir, você tem que sair do operacional, conseguir respirar, aí sim, esse planejamento e todo o trabalho dessa consultoria, aí puxando a sardinha para o nosso lado, evidente, mas que também não deixa de ser o trabalho que você faz também, exatamente tirando da operação, né, ou mostrando que não só na operação, ficando só na operação, ele não vai conseguir atingir aquele objetivo que ele quer. Então, esse é o principal ponto para que a gente consiga ter um retorno, né, um resultado, que sempre vai ser para trazer o resultado para o nosso cliente, para a empresa, né, no seu caso, resultado para as escolas. Esse é o principal ponto para que a gente consiga fazer com que ele enxergue esse novo patamar, né, esse novo horizonte ali na frente. Agora, ainda em relação a essa questão de barreiras e desafios, você sente diferença, aí especificamente na sua área, tá? Você sente diferença entre tamanhos de escola, resistências maiores em escolas menores, é inversamente proporcional em relação às mudanças ou às propostas de mudanças? Eu não vejo muita diferença. O perfil do mantenedor mesmo, numa escola maior, para uma escola menor, ele é muito semelhante, né? O que acontece é que quando as escolas estão dentro de um conglomerado, né, ou de um grande grupo, talvez seja mais fácil fazer as coisas, né? Porque o grupo como um todo quer que aquilo aconteça. Então, é mais simples das coisas acontecerem, diferente de uma escola menor. Mas, assim, a gente está falando de 35 a 39 mil escolas particulares no Brasil, que é o universo que eu atuo. 90% dessas escolas são escolas de que, no máximo, 500 a 700 alunos. Então, assim, quando a gente fala uma escola grande, né, por exemplo, acima de 700 alunos, são pouquíssimas unidades que possuem mais de 700 alunos num único prédio, numa única unidade, né? O que acontece é que essas escolas menores, pequenas ou médias, elas podem estar dentro de grandes grupos educacionais, onde isso, o lance da gestão está muito mais aflorado, né, do que a situação mais artesanal do dia a dia de uma escola. Então, eu não vejo muita diferença no perfil do gestor, né? Eu ainda acho que as escolas têm como predominância um gestor que tem um olhar muito mais pedagógico. Já vi muitas discussões em relação se essas habilidades não deveriam ser mais complementares com a parte de gestão, se deveria ter mais de uma pessoa, um com viés mais pedagógico, outro mais com viés de gestão. Mas, tirando esse mérito, eu não vejo muita diferença no perfil do gestor, né? Porque mesmo quando ele está numa unidade maior, digamos assim, né, ainda o processo de formação dele foi muito semelhante ao que a gente discutiu. São raros os momentos onde você tem uma discussão onde você vai falar sobre gestão e você já está muito bem alinhado ali com o pensamento do que a escola tem. Por vezes, e por muitas vezes, quando a gente vai falando das pequenas e médias, eu acho que a situação é de muito desconhecimento do que uma frente comercial tem ou como pode se organizar. Eu acho que é muito mais desconhecimento, né? Por exemplo,
uma das principais metodologias de projeção que a gente citou aqui, que é o funil de vendas, é uma metodologia de 1928, se eu não me engano, que chegou no Brasil em 2010, que eu tive acesso em 2013, e tem escola que está em 2022 e ainda não sabe o que é um funil de vendas quando a gente vai falando de captação de alunos. Então, eu acho que está muito mais no lance de o mundo produziu muita coisa, mas pouca coisa que foi testada, né, chancelada e aplicada. Então, se os gestores, né, conseguirem encontrar esse caminho de qual que é o caminho das pessoas que já testaram alguma coisa, que já fizeram algo, que já se comprometeram com, que podem nos transmitir algo, acho que esse é o caminho, né? Porque, assim, como a gente disse, a informação a gente tem aos montes, mas em 2019, mais ou menos, a última informação que eu vi do Google, ele falou o Google tinha uma menção em 2019 que 90% dos dados do mundo tinham sido criados nos últimos 2 anos, lá em 2019, e que desse total de dados, só 22% tinham sido avaliados e só 5% tinham efetivamente alguma aplicação prática por trás, que não era só um dado levantado sem aplicação. Então, quer dizer, é um emaranhado não só da rotina com cuidado, né, mas de informações e por qual caminho. Então, quando eu vejo pessoas estão discutindo e estão encurtando esse caminho, pô, algo muito, é um propósito muito lindo você auxiliar as pessoas a encurtar essa jornada, né? Quer dizer, a pessoa está ali na sua empresa tentando melhorar e às vezes ela não consegue encontrar uma pessoa do lado que pode falar, presta atenção aqui, você tem que tomar mais cuidado com o fluxo de caixa, presta atenção nesse processo, aqui é uma coisa que talvez possa ser automatizada, você tira um gargalo de operação, você reduz aqui, então, com ferramentas, então, acho que falta mais esse network, né? Eu escrevi um artigo, uma participação num artigo para escolas também, de um grupo grande que trabalha com eventos também na área de educação, e efetivamente a discussão era o quanto o network contribui para o processo de inovação nas escolas. E eu acho que contribui demais, porque quando a gente fala muito em inovação, você pensa em tecnologia, em muita coisa nova, né, do próprio termo, quando na verdade você fazer melhor aquilo que já é feito já é uma grande inovação. Pode ser uma inovação processual, por exemplo. Eu fazia assim, agora eu passo a fazer dessa outra maneira, eu gasto menos tempo, eu gasto menos dinheiro, ou sou mais eficientes, já é uma grande inovação. Então, acho que falta um pouco, talvez, a construção, né? Talvez os gestores precisam estar mais antenados em construir melhor a sua rede de relacionamentos para que essas trocas aconteçam de forma mais simples, sem o ranço de, pô, eu vou ensinar alguma coisa, o cara é meu concorrente, como é que eu... Né? Então, acho que, e principalmente no universo de escolas, né? Você está numa região, todas as escolas ao entorno são escolas particulares, são seus concorrentes, né? Eu sempre brinco com os gestores, falo, mesmo os gestores que estão em grandes grupos educacionais têm dificuldade de conseguir fazer uma troca efetiva, né? De efetivamente, isso melhorou minha operação, pode ser aplicado aqui ou não. E quando sim essas discussões acontecem, elas acontecem ainda assim de forma muito fragmentadas, né? Então, uma escola acaba adotando uma ação específica da outra escola, achando que aquilo vai resolver todo o processo, por exemplo, de tomada de decisão dos pais, ou da jornada de compra ou de matrículas, e, na verdade, é uma melhoria só que foi feita, e que talvez nem seja ali, que seja efetivamente o problema daquela escola. Funcionava para outra escola, mas não necessariamente vai funcionar para a minha escola, porque a outra escola não tem só esse ponto, ela tem vários outros que estão interligados. Pode até funcionar, evidentemente, mas é algo a ser visto mais macro, né? Exato, às vezes até uma melhoria que você fez na sua escola. Pô, você adotou, mas assim, o seu principal problema não está ali. Então, quer dizer, passa meio que despercebido, né? A gente falou um pouco aqui de gestão, e gestão tem um pouco disso, né? Você consegue se planejar se você não se conhecer. Né? Eu falo isso com as escolas. Você nunca mensurou nada no seu processo de matrícula, você não conhece os meses que os pais mais te procuram, como é que eles tomam decisão. Eu acho que planejamento passa um pouco por se conhecer. Não adianta só olhar o mercado que está acontecendo lá fora. Tem que olhar para dentro e falar, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, vamos ver quais são os passos que eu vou dar para isso acontecer. Senão, se não tem o autoconhecimento, também não adianta muito só olhar para fora, né? Eram essas duas observações que eu ia fazer. A primeira é que muita gente confunde, né? Falar em inovação, acha que tem que criar algo novo do zero. Não, inovação basta você melhorar algo que já funciona e passar a funcionar melhor, você já está inovando, ou passar a fazer algo que você não fazia antes, mesmo que esse algo já existisse. Então, a parte de inovação não é simplesmente criar do zero algo que não existia antes. E essa questão dos dados, né, isso é uma dificuldade que acho que não, evidentemente, não só nas escolas, mas
com certeza você encontra isso também, assim como nós encontramos, é a falta de dados. Muitas vezes, com o nosso conhecimento, a gente chega, bate o olho e vê que está tudo ali, só falta montar o quebra-cabeça, dá até uma alegria no coração, né? Na hora que você vê que a pessoa tem os dados, está tudo bonitinho, o seu trabalho é só juntar, né? Muito mais gostoso de trabalhar dessa maneira. Ao contrário, quando não tem dado nenhum, quando não tem informação nenhuma, quando não tem histórico nenhum, né? Que aí já entra no funil de vendas que você falou agora há pouco, né? Para saber quantos alunos estão entrando em contato, desses quantos fizeram visita, desses quantos realmente mostraram interesse, quantos efetivamente fecharam a matrícula, enfim, é o funil ali. Né? Então, para que você saiba onde atacar, qual que está sendo o problema está sendo que os alunos não estão chegando até a escola, ou estão chegando, porém não estão fechando a matrícula, então o problema está no atendimento, não é na captação, não é na atração, é no atendimento. Eles não estão continuando, então o problema está sendo na operação, inclusive. Ou seja, tem vários pontos que a gente consegue ver, basicamente analisando o funil de vendas, analisando os dados do funil de vendas. Para isso, a gente tem que ter esses dados em mãos, né? E muita gente tem que construir esses dados junto com a empresa, no seu caso, junto com a escola, né? Porque quando não tem essa preocupação pro dado, que é de onde sai tudo, cara, é muito complexo. Quer dizer, você tem que estruturar do zero algo para começar a acontecer, mudar uma rotina, mudar uma cultura, para que essa preocupação com o dado exista, para depois a gente dar o outro passo. Mas eu acho que é assim, e aí às vezes talvez as pessoas se apegam assim, nesses papos sobre gestão, quando você acha alguém que está nichado em alguma coisa, né, como eu falo sobre captação na educação básica, você fala algumas coisas e as pessoas acham muito interessantes, mas elas não sabem o que está por trás daquilo, né? Então, quando a gente fala assim, eu falo estou numa palestra, alguma coisa, eu falo, para cada uma matrícula, você precisa de 3 visitas, para ter 3 visitas, 5 agendamentos, para ter 5 agendamentos, 7 interessados. O cara olha e fala, pô, mas assim, por trás tem X anos dedicados a esse processo, a pensar como esse dado tem que chegar, e a hora que o dado está, o que você faz com esse dado? O que eu extraio daqui? Aí vai o benchmark, as outras áreas, olha o tempo médio de tomada de decisão, olha o ticket médio, olha a taxa de conversão por fase, e aí isso se constrói, né? Então, as pessoas também têm que sair um pouco, que é a minha grande preocupação hoje com relação à superficialidade dos conteúdos, né? Assim, hoje a gente está muito mais num nível de entretenimento, por mais que as coisas estejam disponíveis, né, do que efetivamente as pessoas buscando o conhecimento. Então, às vezes você pega um conteúdo, algo que é muito interessante, mas aquilo é a nata do conteúdo, quer dizer, por baixo ali, né, aquela velha estrutura do iceberg, para baixo tem muita coisa que você precisa prestar atenção para efetivamente falar, pô, agora eu compreendi, né? Então não basta só ouvir, só ver, precisa pôr um pouco mais a mão na massa ali para poder efetivamente fazer sentido tudo. A parte maior do iceberg, ela sempre vai estar para baixo da água, sempre a parte que a gente não vê. Se ela começou a derreter, ele automaticamente vira sozinho para que a base sempre fique maior. Você falou em relação à causa raiz também, tem alguns conteúdos do chá de gestão, que também estão disponíveis, que fala sobre isso, né? Ferramentas da qualidade. E aí tem lá como buscar a causa raiz, enfim, tem algumas ferramentas que eu vou mostrando ali, explicando de uma maneira muito simples, muito básica, mas como chegar nessa causa raiz, que é aquele exemplo que eu usei agora do funil também, né, pra gente, uma simples análise, nem que seja superficial, do funil de vendas com os dados corretos, a gente já consegue ter alguma identificação ali. E essa questão da base, tem uma situação legal que aconteceu algumas semanas, eu estava conversando com um amigo, e nem lembro como que surgiu o assunto, mas era essa questão de gestão, do preparo, né? E aí eu dei o exemplo para ele do chaveiro. Eu falei, olha, se você perder a chave do seu carro ou da sua casa, qualquer coisa parecida, você vai chamar o chaveiro, ele vai te cobrar R$100 para chegar lá em 30 segundos ou 1 minuto abrir a sua casa ou o seu carro, o que quer que seja. Se você olhar simplesmente por esse fato, você fala, poxa, mas R$100 para o cara vir aqui trabalhar 1 minuto, né, é caro. Porém, o tempo que o cara levou para ir lá, o conhecimento que ele levou para ter a parte técnica para conseguir fazer isso, a ferramenta que ele tem, que você não tem, ou seja, ele tem tudo que você não tem no momento que você precisa. Então, você não está pagando pelo 1 minuto que ele vai lá abrir a sua casa ou
ou o seu carro. Você está pagando por tudo isso todo o conhecimento que ele teve, as ferramentas que ele tem, o tempo que ele se dedicou para isso. Então, é basicamente isso que a gente estava falando, né? Resumindo, nesse exemplo do chaveiro, é isso, quer dizer, é você ter a ferramenta certa, no momento certo e saber utilizar. Não simplesmente falar para a pessoa utilizar, mas você saber utilizar da melhor maneira possível, né? Isso que é o principal ponto. É o que o pessoal normalmente fala, né? Quando você está vendo uma pessoa fazer uma coisa e está parecendo que está muito fácil, é porque o cara manja demais naquilo, então Exatamente. Está pagando mais ou menos, está pagando por esse valor da pessoa Exatamente. ser tão boa que parece tão fácil fazer aquilo que ele está fazendo naquele momento. É a diferença do preço e do valor, né? O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. O preço é os R$ 100 que você pagou para o chaveiro abrir tua casa. O valor é que ele abriu sua casa, você vai ficar tranquilo que você vai poder ter acesso à sua casa, enfim. Exato. Né? Então, tem essa diferença. Faria, a gente está no nosso nosso tempo final aqui. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, mas antes, o que você falaria para quem está começando, não nessa área de educação ou qualquer área, mas principalmente na questão de empreendedorismo, tá? Você já deu algumas dicas lá no início da nossa conversa, né, dos principais pontos, mas além daqueles, até se quiser repetir, mas além daqueles, se tiver mais alguma outra dica, orientação, enfim, qualquer dica é bem-vinda para quem está começando qualquer tipo de negócio agora. As duas primeiras que a gente já falou foi a situação de não ser um negócio secundário, né? Então, se é aquilo que você quer buscar, comece, se dedique. Comece o quanto antes, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com quem quer começar, né? Com o perfeito, né? Não que a frase o feito é melhor que o perfeito, porque se eu sou cliente eu quero o perfeito, mas talvez seja o feito vem antes do perfeito, né? Então comece o quanto antes, você vai ter erros que não vão te comprometer, a gente falou um pouquinho da situação orçamentária, de você ter um fluxo de caixa, então quanto antes você começar, menores vão ser os tropeços, maiores vão ser os aprendizados, né? E eu acho que um pouco disso, se cerque de pessoas ou crie uma rede ali com pessoas que estão com esse mesmo propósito, que podem contribuir com você, né? 2 semanas atrás, a minha filha recebeu uma avaliação da escola e aí a professora fez algumas considerações ali muito boas com relação, e aí ela é muito jovem ainda, mas eu fui explicar para ela a frase, é melhor ser o burro entre os inteligentes do que o inteligente entre os burros, né? Quando você está cercado de pessoas que têm patamares maiores que o seu, sua chance de desenvolvimento é muito maior, né? Quando você é o patamar máximo que existe naquele círculo de convivência, a sua chance de desenvolver ou de troca é um pouco menor. Então, eu acho que se cercar, criar essa rede é importante porque tem muita coisa legal acontecendo, né? Mas tem muita coisa acontecendo que não necessariamente vai contribuir de maneira significativa, né? Então, acho que começar o quanto antes, se cercar de pessoas importantes e, claro, se dedicar, acho que a constância é que vai fazer tudo dar certo, né, ao longo do tempo, né? Se você persistir, se você se dedicar. Se você, por exemplo, se lança para o mercado numa situação onde você não tem um planejamento financeiro ou de fluxo de caixa, como a gente falou, o que pode acontecer é que mesmo que você esteja se dedicando, né, o tempo que você tem para ficar essa dedicação talvez não traga o retorno. Se você começa antes, tem chance de errar e ter erros que te custam menos, você com certeza ao longo do tempo vai ter um resultado muito mais satisfatório. Não, acho que são esses os itens aí que me impactaram mais nessa trajetória. Não, legal, perfeito. Gostaria de te agradecer, Faria, pelo seu tempo, foi muito legal o bate-papo aqui, tá? Muito produtivo. Pessoal que quiser te achar, te contratar, assistir as suas palestras, conteúdo, quais são os seus endereços de acesso? As duas redes que eu mais estou atuante é o LinkedIn, lá vocês me acham como Thiago de Araújo Faria, ou acham o LinkedIn do Escola Cheia, e o Instagram também é uma grande vitrine do Escola Cheia, @Escola Cheia, também me encontra por lá, facilmente conseguem achar meu telefone ou me encontrar por algum meio digital, tá? Mas as duas principais redes que eu atuo hoje é o LinkedIn e o Instagram, e esse ano eu estou dando um enfoque muito maior para o conteúdo audiovisual, então vai aparecer mais coisas no YouTube do que só nessas outras duas redes. Mas, a princípio, pelo LinkedIn e pelo Instagram me acham facilmente.
Maravilha, maravilha. Então, novamente, gostaria de te agradecer. Lembrando a todos que o conteúdo do Chá de Gestão fica disponível através das redes sociais da Agência de Gestão, LinkedIn, Facebook, Instagram, também nas plataformas de podcast, Spotify, ou direto também pelo nome Chá de Gestão, tá legal? Assim como todos os vídeos, eu termino com aquela velha frase: faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos, até a próxima.